Olá, pessoal! Hoje a gente vai dar continuidade à teoria do consumidor e vamos ver o conceito de função-utilidade, que está diretamente ligado à curva de indiferença que a gente viu na aula passada. Tudo bem? Então, vamos lá. A utilidade, ela é um número que vai representar o nível de satisfação que alguma pessoa tem ao consumir determinada cesta de bens. Então, por exemplo, se para o João comprar um ingresso para algum show deixa ele mais feliz que uma camisa, então a gente pode dizer que esse ingresso, esse show, proporciona uma utilidade maior para o João do que a camisa, ok? E aí, em termos matemáticos mesmo, a função utilidade ela é uma função que diz para a gente o seguinte, vamos supor que a gente tem duas cestas, x e y. Se a cesta x é preferível à cesta y, isso implica que a utilidade de x vai ser maior que a utilidade de y. Então, o que a gente está fazendo aqui é atribuindo números reais a todas as cestas de bens do conjunto de consumo de alguém, de alguma pessoa, organizando de maneira que as cestas mais preferidas recebam números mais elevados. Ok? Vamos a um exemplo, pessoal. A função utilidade dada por A mais 2V. A é a quantidade de alimento, V é a quantidade de vestuário. Então, a nossa utilidade vai ser dada pelo A mais 2 vezes o V. Vamos aqui para a cesta B. Na cesta B, a gente tem o quê? 8 unidades de A, 3 unidades de V. Então, a nossa utilidade vai ser 8, que é o A, mais 2 vezes V, que é 3, que vai dar 14. Se a gente tiver a cesta de baixo, a cesta C também deu utilidade 14, e a cesta D deu um nível de utilidade menor, um nível, né, que é 12, o valor é 12. Dados esses valores de utilidade, o que a gente consegue saber? Primeiro, que esse consumidor ele vai ser indiferente entre consumir a cesta B ou a cesta C, porque as duas dão o mesmo nível de utilidade para ele. Outra coisa que a gente pode perceber aqui é que a cesta D vai ser menos preferível do que B e C para esse consumidor, porque ela dá um nível de utilidade menor. Ok? Então, vamos lá. Vamos supor agora a relação da função de utilidade com a curva de indiferença. Então, aqui eu tenho uma curva de indiferença desenhada, e vamos supor que ela é representada, né, que esse desenho foi feito a partir da função U é igual a A vezes V. A é a quantidade de alimento, V é a quantidade de vestuário. Ok? Então, vamos lá. Se a gente pegar a cesta C, a gente vê o quê? Que a utilidade na cesta C é de 2,5, que é a quantidade de alimento, vezes 10, que dá 25. Se a gente fizer a mesma coisa para a cesta D, a gente vai ter que a utilidade vai ser 5 vezes 5, que é 5 unidades de vestuário, vezes 5 de alimento, também 25. E, por fim, se a gente pegar a cesta B, a gente vê o quê? Que a utilidade vai ser 10, que é a quantidade de alimento, vezes 2,5, que é a quantidade de vestuário. Então, de novo, vai ser 25. Ok? Beleza, então vamos lá. A gente sabe que a cesta C, D e B têm o mesmo nível de utilidade. A gente já sabia disso antes de fazer o cálculo, porque elas estão sobre a mesma curva de indiferença, certo? Qualquer cesta sobre uma mesma curva de indiferença dá para o consumidor o mesmo nível de utilidade. Então, essa aqui vai ser a nossa curva U1 igual a 25. A gente sabe também, pelo mapa de indiferença, que a gente pode desenhar uma série de curvas de indiferença, né, paralelas entre si, para organizar cestas distintas, de acordo com as utilidades que elas fornecem para o consumidor. Aqui eu desenhei também a função utilidade U2, que é igual a 50. Então, a gente sabe que as
cestas sobre a curva de utilidade U2 vão ser maior do que vão dar uma utilidade maior do que as cestas na curva de indiferença U1. Tranquilo até aqui, pessoal? O que é muito importante a gente ver aqui? A gente pode classificar as preferências, as utilidades do consumidor em dois tipos. A função utilidade ordinal, que vai simplesmente colocar as cestas de mercado numa ordem de preferência. Então, a gente vai saber sempre que uma cesta é preferível à outra a partir dessa ordenação da função. E a função utilidade cardinal, que é uma função de utilidade que vai descrever quanto uma cesta de mercado é preferível à outra. Normalmente, a gente utiliza qual? A gente utiliza a utilidade ordinal, que com ela a gente já consegue explicar a maioria das decisões do consumidor, de consumo do consumidor, e ela é mais simples de ser analisada, de ser estudada. Ok? Então, quando a gente volta no slide anterior, o que a gente vê? Que a nossa função utilidade U1 e U2, o valor da U2 é o dobro da U1. Isso significa, a única certeza que a gente pode ter aqui, pessoal, é que as cestas sobre a curva de indiferença U2 são preferíveis às cestas sobre a curva de indiferença U1. O fato da U2 ter um valor que é o dobro da U1 não diz que as cestas vão ser 2 vezes mais preferíveis, ok? É simplesmente uma ordenação. Isso é muito importante. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos pensar num exemplo na questão da curva de indiferença, juntando agora com a aula que a gente viu, a aula anterior. Ana, ela é indiferente entre consumir cestas que contenham 3 cervejas ou 2 hambúrgueres. Então, a gente vai desenhar a curva de indiferença, então eu já coloquei o eixo aqui, hambúrgueres no eixo Y, cervejas no eixo X. E a gente sabe que as preferências da Ana não se alteram à medida que ela consome maior quantidade de uma ou de outra mercadoria. Se as preferências não se alteram, a gente pode dizer o quê? A gente pode dizer que esses bens são substitutos perfeitos para Ana. Então, se a gente tem aqui, ela consome ou 2 hambúrgueres ou 3 cervejas, e as preferências não se alteram, a gente teria uma curva, uma reta, representando a curva de indiferença. Por que uma reta? Porque para uma reta, a inclinação dela é sempre a mesma. Então, a proporção que ela está disposta a trocar um bem pelo outro vai ser sempre a mesma. Ok? Aqui considerando 2, 3, mas a gente, pelo mapa de indiferença, a gente sabe que também pode ter uma 4, 6, e assim por diante, e o nível de consumo dela, depois a gente vai ver, vai depender também da restrição orçamentária, não só aqui das preferências, aqui são só as preferências. Ok? Então, a gente sabe que para ela, os 2 bens são substitutos entre si. Ela vai trocar esses bens de acordo com alguns fatores. A gente vai ver certinho também. Ok? Então, se a gente pensar a taxa marginal de substituição aqui, seria quanto? A taxa marginal de substituição, vocês lembram? É menos a variação do Y, do eixo Y, que no caso aqui são os hambúrgueres, dividido pela variação de X, do eixo X, que por aqui são as cervejas. Então, o que a gente tem? Se a gente sair do ponto 2, do ponto onde ela consome 0 de cerveja e 2 de hambúrgueres, e for para o ponto 3, onde ela consome nada de hambúrguer e 3 garrafas, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a seguinte variação, né? Ela deixa de consumir 2 hambúrgueres para consumir 3 cervejas extras, ok? Então, a taxa marginal de substituição aqui vai ser o quê? Menos a variação no Y, que é menos 2, dividido pela variação do X, que é mais 3. Aqui, pessoal, é X, tá? X.
Então, a gente vai ter menos com menos, vai dar mais 2/3. Essa é a taxa marginal de substituição da Ana entre cerveja e hambúrguer. Então, ela abre mão de 2 hambúrgueres para consumir 3 cervejas. Ok? Tranquilo? Outro exemplo. O João, ele gosta de cerveja, mas ele detesta hambúrguer. Então, o hambúrguer aqui é um mal. É um bem que ele não quer consumir. Então, e as preferências dele vão ser sempre consumir mais cervejas, não importando o quanto de hambúrguer ele consome, porque ele não gosta de hambúrguer. Ok? Então, de novo, aqui os eixos, hambúrgueres no eixo Y, cerveja no eixo X. Então, o que a gente vai ter aqui? Se eu colocar duas cestas, a cesta A e a cesta B, a gente sabe que a cesta B é preferível à cesta A para o João, não sabe? Porque ela tem mais cerveja que ele gosta e menos hambúrguer que ele não gosta do que a cesta A. Então faz sentido a cesta B ser preferível. Considerando que o João tem preferências bem comportadas, como que a gente ia desenhar aqui? As curvas de indiferença ficariam nesse formato. Então, elas seriam côncavas, mas elas estariam no sentido diferente daquela que a gente viu na aula. Por quê? Porque o nível de satisfação, de utilidade, aumenta no sentido de K, quando ele aumenta a quantidade de cerveja e reduz a quantidade de hambúrguer. Tranquilo? Então, vamos lá, continuando. Outra questão que é muito importante quando a gente vê essa questão de substituição entre os bens é o conceito da utilidade marginal. O que é a utilidade marginal? Ela vai medir a satisfação adicional que é obtida ao se consumir uma unidade adicional de uma mercadoria qualquer. Então, se eu consumo uma unidade extra de algum bem, quanto minha utilidade aumenta? Ok? Esse conceito de marginal, pessoal, ele está diretamente ligado ao conceito de derivada que a gente viu lá na MAT 2. Ok? Que eu coloquei a revisãozinha no começo das atividades lá no Google Sala de Aula. Tá? Então, quem não fez, corre lá, dá uma olhadinha. Ok? Então, esse conceito da utilidade marginal é quanto que minha satisfação aumenta quando eu aumento em uma unidade o consumo de alguma mercadoria. É sempre assim na margem. Uma unidade, um pouquinho aumenta, quanto que isso aumenta. Ok? Então, vamos lá. Se a gente voltar ao exemplo. Função utilidade igual a quantidade de A mais 2 vezes a quantidade de V. Qual que vai ser a utilidade marginal? Aqui a gente vai considerar utilidade marginal parcial. Então, o que a gente tem? A utilidade marginal do alimento, para esse consumidor que tem essa função utilidade aqui, vai ser a derivada da função utilidade em relação ao A. Se a gente deriva, então a gente vai derivar a função A mais 2V, o V não tem A, então a derivada é zero, vai sobrar 1. Então, a utilidade extra de consumir um bem, uma unidade extra de alimento, vai ser 1. No caso do vestuário, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, a gente vai derivar a função utilidade em relação ao vestuário agora. De novo, o A é uma constante, porque nesse caso não varia em função de V, então a derivada é zero, mais a derivada do próprio V, então a utilidade marginal vai ser 2. Então, ao consumir uma unidade extra de vestuário, a nossa utilidade aumenta em 2. Ok? Por que esse conceito de utilidade é importante, pessoal? Quando a gente pensa na nossa curva de indiferença, eu disse para vocês já na aula passada e repeti nessa aula, o quê? Que à medida que a gente caminha sobre uma curva de indiferença, o nível de satisfação do consumidor não se altera. Então, se a gente pensa que ele deixa de consumir um pouco do alimento do eixo X, do eixo Y, desculpa, para consumir mais do alimento do eixo X, esse nível de troca, quanto de um alimento, quanto de um bem ele está abrindo mão para adquirir mais do outro,
A satisfação a utilidade que ele pede a deixar de consumir um bem tem que ser igual a que ele vai ganhar ao consumir o outro. Tudo bem? Porque se for diferente, a utilidade não vai se manter constante ao longo da curva de indiferença. Então, a utilidade adicional, derivada de um aumento no consumo de uma mercadoria, por exemplo, o alimento, então aqui, a utilidade marginal que eu ganho ao consumir um tanto extra de alimento vai ter que ser igual, mas no sentido, com sinal contrário, à utilidade marginal do V, vezes a quantidade de vestuário que eu tenho que deixar de abrir mão. Porque aqui, a utilidade que eu vou perder ao deixar de comprar o vestuário, e aqui a utilidade que eu vou ganhar ao comprar o alimento. Ok? Então, para que todos os pontos de uma mesma curva de diferença tenham a mesma utilidade, eu preciso que a utilidade marginal adquirida ao aumentar o consumo do bem X, do bem A, no caso aqui, mais a utilidade marginal perdida ao reduzir a quantidade de consumo do bem B, sejam igual a zero. Ok? A gente vai ver mais um pouquinho disso aqui. Então, vamos ver. Se a gente entendeu que isso aqui é verdade, então, quanto eu ganhei de utilidade e quanto eu perdi de utilidade se anulam e eu mantenho o mesmo nível de utilidade. Se a gente rearranja, então eu vou pegar essa utilidade marginal vezes ΔV aqui e vou jogar para o outro lado. Então, ele fica aqui com sinal negativo, igual a utilidade marginal do A, que está aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar as utilidades marginais de um lado e os deltas do outro. Então, eu vou jogar a utilidade marginal de V para baixo aqui e vou jogar o ΔA para baixo aqui. Ok? Então, eu fiquei aqui menos ΔV sobre ΔA é igual à utilidade marginal de A dividido pela utilidade marginal de V. Ok? E aí, o que a gente já sabe? A gente sabe que menos essa variação aqui, essa razão de variações, na verdade, é a nossa taxa marginal de substituição. Portanto, a gente pode afirmar que a nossa taxa marginal de substituição aqui vai ser igual à razão das utilidades marginais. Tranquilo, pessoal? Esse resultado a gente vai usar bastante, então lembrem dele e deem uma olhadinha no desenvolvimento e da onde partiu para ver se vocês realmente entenderam. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Aqui estão as referências. A gente continua no capítulo 2 do Garófalo, né, que é o capítulo escrito pelo Cavalieri e Mello, do livro Fundamentos de Teoria Microeconômica Contemporânea, que tem um e-book lá na biblioteca, então vocês conseguem acessar. E eu deixei como referência aqui também o Pindic, que é o livro que normalmente a gente usa no curso quando ele não é remoto. Ok? Então, é só isso por hoje. Até a próxima aula.